O capítulo 1161 chegou e com ele entendemos de fato o que é a força de um dos maiores demônios dos mares e possivelmente ele sendo um verdadeiro vilão nessa obra inteira. E sai da minha frente história de capa de Yamato que eu quero comentar essa capa colorida. Essas capas geralmente escondem um foreshadowing que a gente está pra ver na trama, mas às vezes é só algo artístico que não tem nada a ver. Mas enfim, o que eu acho que é importante mencionar é o boné do Usopp escrito Skull, que significa caveira e é uma referência à morte. A gente já tá falando disso há muito tempo, no Usopp possivelmente morrer em Elbaf e ele assim concluir o seu sonho de ser um bravo guerreiro dos mares e um sacrifício provavelmente, mas realisticamente eu não acho que vai acontecer. Mas a parada mais interessante é que se vocês verem, Luffy e Nami estão disputando pela pelúcia do Chopper, achando que ele é o verdadeiro, enquanto o verdadeiro Chopper tá na máquina sendo um bichinho, sendo que na camisa do Chopper tá escrito Rogue. E pra você que não sabe, Rogue em inglês pode significar tipo trapaceiro, pode significar vilão. Então será que em Elbaf alguém vai incorporar o Chopper ou vai se passar por ele pra tentar, né, manipular a tripulação? Ou o próprio Chopper vai se virar contra a galera, provavelmente acessando uma nova transformação do seu corpo, né, além do Monster Point, enfim. Sem mais delongas, bora pra análise. Começamos o capítulo de onde o outro parou, com os Tenryubitos falando com os marinheiros que é um absurdo que tá acontecendo, que eu quero os prêmios, eu vou perder, blá blá blá, e os escravos vendo essa confusão como uma oportunidade de fugir. Logo depois vemos o trio dos poderosos de God Valley, Roger, Rox e Garp, mas o Rox só tem uma coisa na sua mente: aonde está Teach e aonde está Eris, que aparentemente é o nome da sua mulher e mãe de Teach. E, inclusive, essa é a última vez que vemos Rox nesse capítulo. Nesse momento nós vemos o jovem Dragon encapuzado correndo com os bebês tentando salvá-los de alguma maneira, mas subitamente ele é atacado por aquela cavaleira sagrada que possivelmente é a mãe do Kirigan, que o atinge com um raio da sua boca, parecendo um pacifista, mas não existia esse tipo de tecnologia nessa época. Provavelmente isso advém da sua fruta do diabo. Mas essa cena é interessante porque olha o quão perto ela estava de atingir a cabeça de um dos bebês, mesmo ela sabendo que esses são os bebês do Garlin. E depois ela é apresentada formalmente como uma cavaleira de Deus da família Satchels, de nome Mafei, enquanto ela segura um dos gêmeos, muito provavelmente Shamrock. E ela o segura como se fosse uma coisa, um objeto, mostrando que mesmo ele sendo filho de Garlin e meio Deus, ainda assim, talvez por ele ter uma linhagem humana, ele não é digno de respeito, não é digno de carinho ou algo do tipo. E eu achei esse tratamento que ela teve com os bebês muito esquisito, considerando que o Garlin aparentemente era líder dessa cambada. Então, quando ela tá prestes a dar o golpe de misericórdia em Dragon, apenas uma coisa passa na cabeça dele: esses bebês eram minha única chance de reparar essa atrocidade de jogo, porque ele se sente parte disso, ele faz parte da instituição que tá fazendo tudo isso acontecer. Mas agora eu acho que é isso. Considerando todas essas mortes, eu talvez mereça esse final. De novo, que personagem interessante, cara. Eu quero muito ver um capítulo só do Dragon. A gente ainda provavelmente vai ver ele depois desse capítulo, nos próximos capítulos até God Valley acabar. Mas vendo a essência desse personagem, ele ser alguém com tanta compaixão, isso faz a gente inevitavelmente ligar com o Dragon atual e tudo o que ele passa e tudo o que ele teve que só ver, porque ele não poderia colocar o exército todo em jogo. Esse personagem tá ganhando muitos pontos pra mim. Mas antes que ela possa dar cabo de Dragon, ela é acertada por um golpe que varre toda a floresta e ela é partida no meio. Então vemos que quem fez isso foi o Barba Branca Edward Newgate, que tá ali discutindo com a Lin, que pô, você quase me pegou, eu tava querendo atacar, o caralho, me deixa quieto, mulher. E enquanto essas formas enormes caminham, nem percebendo o tamanho do estrago que eles fazem, eles nem reparam no jovem Dragon no chão. E essa cena me lembrou muito a cena lá do One Piece Fan Letter, quando o Mihawk e o Crocodile vão fazer o clash deles e eles nem reparam aqueles marinheiros que a gente
gente vê em evidência nesse episódio é realmente uma demonstração crua de que com muito poder, inevitavelmente existe uma certa indiferença com o seu entorno, né? Com personagens menores, que nem esses maneirinho, recrutinha, esses caras não se importam com isso. Então vemos que outros piratas embarcaram em God Valley, provavelmente por causa dos vazamentos de Morgans e Ginny, e eles vendo os 4 grandes dos Piratas Rocks querem tirar as cabeças pra ganhar fama e o caralho. E então vemos esse semi-painel incrível desses 4 grandes dos Rocks, Kaido jovem, Chique Barba Branca e Lin Lin, todos aterrorizando esses marujo velho. E quando o Dragon acha que tá tudo perdido, ele olha pro chão e vê que um dos gêmeos, aquela mulher, não pegou e que ele tá derrubado, desacordado e com um puta galo na cabeça, provavelmente sendo o Shanks. E eu acho que todo mundo que viu essa cena relacionou essa cena do Shanks com a cena lá do Goku, né? Que o Goku vem pra terra, batendo a cabeça e se esquecendo que ele é um Saiyajin munido de ódio e quer dominar a terra. Shanks e Shamrock tiveram uma criação muito amável. A mãe deles amava eles até ela descobrir que o Garlin era o traste que era. Então o Shanks nunca teve uma educação nobre de berço de fato, igual o Shamrock aparentemente terá. A gente sabe que o Shanks foi pra Terra Sagrada, a gente não sabe quanto tempo ele passou lá, já tendo a experiência de viver como um pirata no barco do Roger. Essa obra é muito ligado em temas de criação, né? Eu acho que One Piece é epítome da frase pai é quem cria. Quando a gente vê exemplos de Barba Branca, Zeph, esses caras que criaram os personagens que a gente ama, então eu acho que a discussão de One Piece não vai por esse lado, podem ficar tranquilos. Eu acho que o Shanks, ele ficou abatido aqui, bateu a cabeça para que o Roger não perceba ele chorando quando eles pegarem os baús e ele tiver em um deles. Mas agora a gente vê de fato o medo que Garp passava, com ele chegando na confusão e colocando 3 futuros imperadores pra correr. Essa é uma imagem que faz os Power Scalers ficarem loucos. E então Lin Lin, de maneira desesperada, junta Zeus e Prometheus e faz um gigantesco ataque de fogo no Garp, só para as fumaças serem dissipadas e a gente vê esse verdadeiro demônio falar que esse calorzinho não dá nem pra assar uma costelinha. Meu irmão, esse cara é o bicho. Acho que esse aqui é um bom momento pra gente parar um pouquinho e falar do Garp em God Valley. Muito legal a gente ver o poder dele, ele sendo representado dessa maneira, como alguém assim, realmente a gente entendendo como ele fazia frente com o Roger, como ele ficou conhecido como o herói de God Valley, o caralho. Mas eu vi algumas pessoas tentando defender o Garp, falando assim, cara, ele não sabia o que estava acontecendo em God Valley, ele só chegou lá, viu um bando de pirata e começou a enfiar a porrada. Nananina, amigão. O Garp sabia exatamente o que estava acontecendo em God Valley, ele tinha completa ciência da caçada humana, tanto que quando o Kong liga pra ele pra avisar do Roger, ele fala que os piratas estavam indo pra Hashinosu e o Garp responde, eu falei pra vocês não mexerem com Hashinosu. Ou seja, ele tinha completa noção do que estava acontecendo em God Valley e tinha essas informações. Fato é que, desde essa época, ele era um vice-almirante para nunca ir para almirante e receber ordens de Tenryubitsu. Ele tinha sempre essa política, mas isso não isenta ele de fazer parte de uma instituição que é conivente com esse tipo de situação. O Dragon era um mero recruta e ele viu tudo que estava acontecendo lá. Quando as pessoas te armam com tranquilizantes e fala para você atirar em cidadãos normais enquanto Tenryubitsu estão chegando, você tem que achar estranho o que está acontecendo, e o Dragon viu isso nos primeiros meses dele na corporação. Então eu não tô falando que o Garp é um cara mau e um cara que tipo, isso aí, ter escravo é foda, Tenryubitsu no topo. Não, mas a verdade é que ele é conivente com esse tipo de situação e com esse tipo de sistema. Se a gente no futuro entender que o Garp na verdade era um grande articulador interno para mudar a marinha interno e fazer, né, essa separação de marinha e governo mundial que o Fugitora, né, tá na ponta de lança há bastante tempo, com ele sendo creditado como o criador da Sword, por exemplo, quem sabe? Aí sim a gente pode entender o papel dele e o que ele tá fazendo, mas eu acho que o Garp, sabendo tudo que sabe e entrando em eventos como esse, que com certeza nessa luta toda ele viu o escravo morto por aí, porque tava lotado na ilha, ele continuar na marinha só porque é, entre aspas, o lado bom, eu acho meio forçado. Não tô dizendo que ele é um vilão, mas com certeza ele é um cara conivente com vilões. E às vezes isso somente te torna
um vilão. Depois disso, vemos a Ma-Fei com o Shamrock na mão, ainda tratando ele como se fosse uma porra de uma pelúcia e falando que pegou o bebê do Garland, nem sabendo que na verdade são gêmeos. E eu gostaria que essa parte fosse explorada no Shamrock, se ele é alguém que é considerado menor por ter uma linhagem meio humana, um cara que é meio plebeu, ou se ele nem sabe disso, se o Garland e os outros falam que ele nasceu nobre, nasceu na Terra Sagrada e blá blá. Então, para sacramentar, né, a imagem que o Oda quer passar dos dragões celestiais, ele mostra aquela cavaleira sagrada dos Menmaer simplesmente no meio dessa confusão, onde era para ela estar batalhando contra os piratas ou fugindo, ela se preocupa em atirar em escravos, mesmo que a competição já tivesse acabado. Então vemos o resto dos piratas Rocks nessa ilha, com eles todos querendo encontrar Shakuyaku, mas com destaque aqui com a gente vendo o Capitão John com uma gigantesca manopla metálica muito semelhante com o poder de Eustace Kid, sendo quase certo dizer que Capitão John é o ex-usuário da fruta do magnetismo. Com isso já surgiu 1 milhão de teorias falando que o Capitão John na verdade é pai do Eustace Kid, até porque as duas figuras históricas que inspiraram os dois, uma é pai do outro, mas eu acho que essa revelação pode explicar um pouquinho mais. Considerando que o Capitão John tem a fruta do magnetismo e posteriormente o Kid come essa fruta, provavelmente na sua terra natal, porque quando ele começa como pirata, ele já começa abalando, ou seja, já sendo um usuário de Akuma no Mi, eu acho seguro dizer que o Capitão John teve que morrer no South Blue, que é o mesmo lugar que Eustace Kid nasceu. E seguindo por essa mesma premissa, Capitão John morre por causa da sua tripulação, que estava tão puta dele não revelar cadê o tesouro dele, não querer compartilhar, que eles se viram contra ele e matam ele. E se o tesouro do Capitão John estiver no South Blue, e se a gente considerar que o Bug ainda não pegou esse tesouro? Eu acho bem interessante. Depois disso, vamos para outro núcleo, vendo que Shakuyaku acabou de nocautear todos os marinheiros em volta dela e tá quase indo para a liberdade quando o Sun Shepard Somers aparece. E para ele ser sacramentado como uma das figuras mais odiáveis do mundo de One Piece, ele fala para Shakuyaku que não existe nada mais agradável do que uma mulher que não saiba o seu lugar, enquanto lhe dá um tapa com ela algemada. Shaq tenta revidar com um chute, mas perante o cavaleiro ela é impotente, e jogando ela no chão depois de um ataque, ele fala pra ela que mesmo que ela sobreviva a tudo isso, Garland provavelmente vai te pegar como esposa dele, ou seja, ninguém ganha com isso. Então eu tava pensando se não seria melhor te matar aqui e agora. Esse personagem, cara, eu vou te contar uma coisa, o cara não só é um puta de um babaca sanguinário e cruel, como ele também é invejoso dentro da sua própria família de deuses escrotos. Ele já foi mostrado matando um moleque na frente do pai e depois o próprio pai, agora batendo em uma mulher algemada. Só falta mostrar ele batendo em um cachorro ou um gato que você ganhou, você é o personagem mais escroto da obra. Com os piratas Roger e Rocks disputando para ver quem salva Shaq primeiro, o Capitão Roger entra em uma disputa contra Edward Newgate, fazendo ele ser brecado por esse duelo. Então o Somers se preparando para matar Shakuyaku, um próprio marinheiro fala que ele não pode fazer isso, que o Garland não irá perdoar esse tipo de coisa. Ele fala, cala a porra da boca, se você não contar vai ser só um acidente, marinheiro de merda. Então, se preparando, ele diz pra ela que isso não é um conto de fadas, a vida é uma merda, não é? Eu vou matá-la em 5 golpes. Saboreia a dor. E eu acho importante essa construção do Somers, porque isso, mais do que tudo, prova o que o Oda quer fazer com os Tenryubitos no final da obra e quando o governo mundial for destruído. Porque, desculpa, depois dessas cenas, depois do que a gente viu aqui em God Valley, depois do que a gente sabe, lembrando do que são os Tenryubitos agora, atualmente na obra, não existe possibilidade desses caras terem redenção, desses caras participarem do banquete final. Esses caras existem para serem chutados daquela merda daquela muralha. E a forma como o Oda tá construindo
construindo a maldade deles, não é só pra falar o quão ruim eles são, mas sim a criação que eles tiveram, e a culpa disso tudo é de Imu-sama. É essa entidade que ensinou essas pessoas a se ver como deuses e inferiorizar tudo à sua volta, fazendo eles desenvolverem essa psicopatia contra pessoas que eles julgam inferiores. Porém, surgindo como vulto, uma figura fala para Summers: eu vou te mandar para o buraco mais escuro do submundo. Então vemos Rayleigh chegando para salvar o dia, dando um one shot nesse merda, basicamente a sua versão do Kamusari. Então ele estende sua mão para Shakuyaku, falando que está aqui por ela, mesmo que ela esteja algemada, né? Rayleigh burro do caralho. Então, finalmente, os dois se aceitam, aquele amor platônico meio constrangedor não existe mais, eles se amam de fato e o romance deles floresce daqui. Inclusive, eu acho que é esse incidente e esse feito que fez o Rayleigh ser conhecido como o Rei das Trevas. Essa alcunha nunca fez muito sentido para a maioria das pessoas que consumiu One Piece, né? O Rayleigh parece ser um cara tão legal, a gente sabe que ele é forte, a gente sabe que ele pode ser destrutivo, mas Rei das Trevas parece muito absurdo. E aqui nessa cena ele foi apresentado como realmente um vulto negro que chega e abala, né? Ele dá um one shot a um cavaleiro de Deus. Então o Summers pode ter dado essa alcunha pra ele, ter feito o jornal querer caçar ele, um Only Dead da vida, que eu acharia bem engraçado, mas desde o início dessa parada da Shakuyaku, eu acredito que o Rayleigh é conhecido assim porque ele foi o cara que conseguiu conquistar a Shaki, que era a mulher mais linda do mundo, que afetava a economia com tudo que ela fazia. Talvez ele ser o cônjuge dela, né, o prometido dela, fez com que o mundo o odiasse, fazendo ele ser o Rei das Trevas. Vendo isso, Gaban e Roger choram, vendo que o amigo deles conseguiu conquistar a mulher mais linda do mundo e falando que eles já pegaram a Shaki, bora meter o pé. Com a última frase dele sendo: peguem o tesouro. E a gente provavelmente sabe o que tem dentro desse tesouro, né? Um pequeno Shanks. Capítulo muito legal, muito eletrizante, mas eu acho que todo mundo ficou com uma pergunta, né? Aonde está Rox de Shebeck? Tem duas possibilidades. Ou o Oda decidiu, né, apagar com ele nesse capítulo para trabalhar ele melhor e de maneira mais completa no próximo, ou ele está guardando o que o Shebeck falou pro Teach, falou pro seu filho, para quando a gente for ver, sei lá, a parte do Teach em outro arco, o que eu acho que não ia agradar a maioria das pessoas. Porque eu falo pra vocês, quando a gente vê essa conversa do Shebeck com a sua mulher e o seu filho, a gente vai saber de muita coisa. Não é de hoje que eu tô falando que é por causa dessa conversa que o Teach vai desenvolver o seu plano. Provavelmente é nessa conversa que o Shebeck vai revelar pra eles o que é Imu, como que o governo mundial funciona, como o mundo funciona e dedicar o seu objetivo no seu filho. E como ele vai fazer isso, essa é a grande incógnita, mas é capaz que a gente veja algum flerte do porquê a Yami Yami no Mi é tão importante, e eu quero que seja nesse momento. E é capaz que depois dessa conversa a gente veja a sua, enfim, morte. Como ele morreu? Será que ele morreu sendo traído por alguém? Será que ele morreu pela Gunko sendo possuída por Imu? Ou será que ele morreu pela mesma figura misteriosa que foi responsável por sequestrar a Jinny e roubar a fruta de Elbaf? Que no caso eu considero sendo a mesma pessoa. Mas uma figura que está nesse incidente de God Valley que não apareceu até agora é o Sanjay Garcia Saturni. Ele está aqui em God Valley e eu quero que ele apareça, provavelmente irá aparecer com o Rox e subjugando o clã Dave, até porque a parte que ele aparece no flashback do Kuma é falando que os bucaneiros são os merdas porque eles fizeram um crime horrível no passado e foram condenados por isso. E a gente já tem essa teoria de que o clã Dave é o clã ancestral dos bucaneiros, né? Os bucaneiros vêm desse clã. Então Saturn aparecendo para dar o golpe final em Shebeck seria interessante de um ponto de vista simbólico, digamos assim. Mas com certeza o plot
o núcleo que eu mais quero ver nesse fim agora de God Valley é o do Dragon. Como ele vai lidar com o Shanks, se ele realmente vai colocá-lo num baú ou vai fazer outra coisa que a gente não sabe, mas principalmente a cena que eu mais quero ver é a cena dele conversando com o próprio pai depois do fim de tudo. Eu quero muito que tenha uma cena assim, uma cena do debate do recruta que viu como o mundo é e o que a Marinha representa, principalmente para o governo mundial, enquanto a gente tem o veterano respeitado, forte pra caralho, que será conhecido como o herói desse evento. O flashback continua sendo um dos melhores flashbacks que a gente já teve. Tudo bem que agora não tivemos tanto sheback, mas ainda assim excelente, extremamente dinâmico, ação pra caralho. Nunca foi tão bom ler One Piece, vamos cair na real. Finalmente ver esse evento como ele realmente aconteceu depois de tantas versões dele na nossa mente e de maneira manipulada. Agora sim, as peças estão começando a se encaixar do jeito que deveriam. E vamos torcer e esperar que os próximos capítulos sejam tão bons quanto enquanto esse flashback perdura. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo seu lado, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, O Gugas, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblaze, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Pedro Cordeiro PL, Gabriel Franco, Volknar, Yuka Kamaguish, que odeia baixinhos, Chico Mia, Rebenedito, Iburo, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustinguelk, Gabriel Zardo, Frosty, Saki, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarraf, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, I Love Blondes, Quebra-Cabeças, Protestawat, Timon Analítico, Goiaba dos 2 Hipnos 11, Devins, Vinho de Folhas Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, John Vector, Bambu, Isalon, Worth, Gabriel Rachadel, Meu Nono é Jorge, Esther Dorvande, Manjobão, Catraca, Makoto Fandante, Branco Júnior, Richard K, Teus 7, Paulo Vitor, Rafael Ribeiro, Yalin Rabei, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Iride, Dimitri Alves, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Maurício Vieira, Sugiro Kinemami, Yuri Fukuda, Woffen, Caio Dutra, Jardineira Jesus, As Árvores Somos Nós, Errude, Pai de Dois Gajos Smoke, Pepoca, Wev, O Fluminense, Cowboy do Espaço, Igor Viana, Entrou o Sabonete do Buraco do Peru, Gabriel Rodrigues, Abílio Rua, João Vitor, Renan Correia, Guilherme Xavier e Igor Pereira. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladins do Inferno de Dante, considere ser um membro também. Eu marco aqui uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!